Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal do Netflu. Eu sou o Gabriel Amaral, o Raiz Tricolor. O link para o meu canal está aparecendo aqui em cima, não sei de qual dos dois lados. Você pode ir lá se inscrever se você não conhece. Hoje é uma análise de Fluminense 1, Bahia 1, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. O jogo que o Fluminense... eu vou ficar com as palavras de Marcelo Oliveira, né? O Fluminense mereceu o empate. O resultado mostrou muito bem o que foi o jogo. Esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde do que o normal, porque eu não consegui assistir a partida ao vivo. Assisti depois aquele super VT do Sport TV, né, que eles passam, né, aquele VT que tem mais ou menos eles mostram os dois tempos em mais ou menos 1 hora, né, cortando ali um tempo que alguém está simulando a contusão, um tempo que a bola saiu e demora um tempo. Eles fazem um super VT sem ser os melhores momentos, né, eles fazem o jogo inteiro mesmo. E aí deu para ter uma ideia boa do que foi o jogo. O Fluminense começa jogando muito bem, né, assim, muito bem em termos. O Fluminense começa com um time que... com a formação que eu achava ideal. Eu falei sobre isso no pré-jogo, eu sempre lanço vídeos pré-jogo lá no meu canal. Eu falei sobre isso sobre a entrada de Matheus Alessandro como titular. Eu achava que deveria ser o Pablo Diego ou o Everaldo como titular naquela posição. No caso de hoje, o Matheus Alessandro jogou bem. Só que a gente deve levar em consideração, é algo que eu anotei para falar no pré-jogo e acabei esquecendo, que o lateral que o Matheus Alessandro foi para cima hoje era Bruno. Vocês lembram de Bruno? Bruno, ex-lateral direito do Fluminense, etc. E que já está 5 anos mais velho em relação ao que ele era na época do Flu. E assim, vocês lembram como era Bruno, né? Enfim. Então o Matheus Alessandro teve uma boa partida, mas o Fluminense dá moral para ele. Fez a jogada do gol de Pedro, o Fluminense abre o placar. Pedro tá dando... Ele fez esse golaço, eu tô torcendo para os 2 próximos jogos ele não jogar nada. Para ele ser vendido. Para ele não ser vendido, aliás. Porque dá medo quando a gente vê. E assim, não só como a diretoria tá doida para vender, etc. Qualquer que fosse o clube do Brasil, tirando um clube que estivesse totalmente tranquilo financeiramente, se tem o artilheiro do campeonato, e isso é uma coisa que chama muita atenção, um jovem, etc., teria o Urubu não o Flamengo, né, mas teria o Urubu, outros times querendo vir em cima, né? Então me preocupa muito, mas eu tô torcendo e acredito que já fecha a janela. Pedro não deve sair, ele normalmente até comenta isso, não deve sair no meio do ano, a gente deve seguir com ele até o final do ano, mas essa análise me mostrou, essa partida me mostrou de que a nossa briga nesse campeonato vai ser sempre o brigar para brigar. O Fluminense não jogou melhor do que o Bahia, pelo contrário, jogou pior do que o Bahia no primeiro tempo. Júlio César fez pelo menos 2 boas defesas, deu uma de Fernando Henrique numa bola lá que ele pulou e a bola nem passou tão perto, assim, a cabeçada de Vinícius, bola quicou e subiu e ele, Fernando Henricou lá. Mas o Fluminense no primeiro tempo o resultado merecia ser ou um empate, talvez por 1-1, né, pelas chances que o Bahia teve, ou a derrota do Fluminense. No segundo tempo o jogo muito mais equilibrado, o Fluminense perde no intervalo, perde Gum, Ibañez entrou, né, Gum machucado, a gente ainda não sabe exatamente o que causou e etc, Marcelo Oliveira ainda não sabe. E assim, apesar da gente hoje não ter tido Gilberto, e eu falei que o Léo vinha muito pior do que o Gilberto, e era uma área onde o Bahia poderia jogar em cima do Fluminense, a gente hoje jogou mais mal pela esquerda, e é um ponto que eu estava relutando para falar, para ver se não era só uma impressão minha, mas Ayrton Lucas, do pós-Copa para cá, desde que encerra o esquema com 3 zagueiros, ele caiu muito de produção. Até a Copa do Mundo, eu achava ele para com o Pedro para ver quem era o melhor jogador do Fluminense na temporada. Mas mesmo nível assim. Agora, Ayrton Lucas caiu muito. Eu não sei se é uma deficiência na marcação, porque ele é um lateral muito ofensivo. Mas hoje, mais uma vez, com 20 minutos, se eu não me engano, aquela bola cruzada na área. Ali não é nem questão de marcação, foi um lapso que ele deu. O Gilberto domina a bola na pequena área e ele abre o gol para Gilberto. Se você for reparar, pega os melhores momentos para ver depois. Ele abre...
E aí Gilberto meio que se embanando um pouquinho com a bola, aí ele vai fechar. Quando Gilberto não bate logo para fazer o gol, Gilberto, obviamente, do Bahia. Né? Aí Ayrton, o volante, chega fazendo um desarme providencial que a gente não sabe o que ia acontecer, né? Mas talvez fosse melhor tomar o gol naquela hora que daria tempo ainda de tentar recuperar. Pouco depois o Fluminense, o treinador faz a mudança, né? O Marcelo Oliveira, o Fluminense fica um pouco mais retrancado. Aliás, foi um pouco antes, né? Foi 1 minuto antes, estou vendo aqui a anotação. Foi 1 minuto antes, ele tinha tirado Marco Júnior e botado Richard. Achei que ele errou. Marco Júnior está cansado, etc. Colocasse um Everaldo, ou colocasse até o próprio Dodge mesmo, colocasse algum jogador que tivesse não tivesse tanta deficiência no passe para puxar contra-ataque. Eu acho que o Everaldo até seria o ideal, porque o Everaldo conseguia ser recuado. Tanto que ele é a primeira opção logo depois, quando acontece esse lance. Sornosa se machuca, sai do jogo, e aí ele coloca o Everaldo para virar armador. E aí o time desandou um pouco. A grande chance da partida do Fluminense matar, Matheus Alessandro perdeu. Um passe que Pedro, meu Deus, brincando. Sabe o gol de Sornosa rodando aí de quinta até hoje, né? Vai ser esse lance de Pedro também, além do golaço, esse passe de calcanhar dele. Matheus Alessandro bate muito mal, joga a bola pra fora, perde o gol, que seria o gol que daria tranquilidade, 2-0, encerrou o jogo, o Bahia nem ataca mais, o Fluminense não ataca mais. E aí o castigo vem a galope, 1 minuto depois a gente toma um gol. E isso fica muito claro pra mim no ponto de que a maior defesa do Fluminense vai ser o seu ataque. E precisa ser o seu ataque. O Fluminense, quando retrancou o time, em todas as partidas, o Fluminense sempre tinha um segundo tempo muito mais ofensivo do que o primeiro. No único em que o Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, no segundo tempo ele dominou completamente o Palmeiras, a ponto do Fluminense ser mais ofensivo do que o Palmeiras no segundo tempo. E aí hoje, contra o Bahia, decidiu se retrancar numa jogada em que Ayrton Lucas ficou 2 em cima dele, ele escolhe o errado para marcar, abre para o cruzamento, Edgar Júnior ganha de Ibanez na velocidade, cabeceia para o gol, empata a partida, e daí para frente, já sem Sornosa, já com o time muito alterado, o Fluminense e Bahia se satisfizeram com o empate. O que fica de lição o campeonato do Fluminense hoje é 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Termina essa rodada na 9ª colocação, né, independente do que acontecer em Atlético Mineiro e Internacional, que já estão acima dele. Mas o Fluminense tem 22 pontos e ele marca exatamente a virada de chave, ele é a incógnita. Do Fluminense para cima, todo mundo ali já está na cabeça que está brigando pela Libertadores. Do Fluminense para baixo, todo mundo está na cabeça de que estou fazendo ponto para me livrar do rebaixamento. América Mineiro, Botafogo, Sport, Vasco, Vitória, Bahia, Chapecoense, Santos, Atlético Paranaense, Ceará e Paraná, todos esses estão brigando para não cair. E todos que estão acima do Fluminense estão brigando para a Libertadores. O Fluminense, eu acredito que vai ficar o tempo todo brigando para brigar ou brigando para não brigar. Vai ficar, por exemplo, venceu o Inter e empatou com o América Mineiro, estamos brigando pela Libertadores. Empatou com o Inter, perdeu para o América Mineiro, estamos brigando para não cair. Então, o Fluminense vai ficar sempre nessa daí, e eu acho que isso só tem uma forma disso ser bom, que é o Fluminense não largando a Sul-Americana. Tem um caminho relativamente fácil, e eu sempre coloco esse relativamente fácil porque tem a volta com o Defensor, que se mostrou um time sem qualidade nenhuma. Aqui tudo bem que não teve chance de mostrar, mas se mostrou um time perfeitamente perdível por um gol de diferença lá, né, para o Fluminense classificar. E pega o Deportivo Cuenca, né, o time lá de Cuenca, que eu não conheço. Mas, pelo amor de Deus, né, o Fluminense tem que se impor. Tem que se impor, vai jogar, tem altitude, etc. Mas tem que se impor. Então, assim, o Fluminense tem meio que um caminho livre, né? Um caminho em que ele vai ser favorito até as quartas de final, no mínimo. Então, tem que visar a Sul-Americana. Tentar se manter bem no Brasileirão. Próxima rodada é Internacional. E se o Internacional amanhã ganhar do Atlético Mineiro no Independência, o Inter vai ficar na 2ª posição a 3 pontos de São Paulo e a 2 do Flamengo. E na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, o Flamengo tem um Cruzeiro no Maracanã, são 2 jogos difíceis. Provavelmente poupando times, né? Porque o Flamengo poupando time, porque na outra semana ele joga também. Então, a chance do Internacional querer, o Flamengo e São Paulo já terem tropeçado no domingo,
e na segunda-feira o Internacional vir babando pra cima da gente pra ganhar e ser líder, é muito grande. E a gente tem que saber utilizar isso. E eu prefiro que seja assim o jogo, por sinal. Porque o Fluminense já mostrou que quando ele tem o domínio da partida, tirando o jogo contra o Palmeiras, normalmente não dá certo. Contra o Defensor não foi um jogo, foi um ataque contra a defesa. Agora, hoje, mais uma vez, o Fluminense fez 1-0, não dominava a partida, mas ele tinha um resultado e não soube segurar. Enfim, muito obrigado a todos. Eu sou o Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, passa lá no canal. Essa semana e amanhã tem live, ou se você já estiver assistindo hoje, né, muito provavelmente você vai estar assistindo isso na segunda-feira, tem live lá, 6h30, live lá no canal Raiz Tricolor. Passa lá, dá uma moral, fala com a gente, e essa semana tem mais vídeos aí especiais. Beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.